Bom dia, traders. Bom dia, pessoal. Sexta-feira, o mercado entra em um dia mais importante da semana, com a divulgação do IPCA de dezembro e o payroll hoje, dados que podem definir o rumo de corte de juros nos Estados Unidos, ok? No cenário internacional, o payroll sai às 10h30 e o IPCA saindo agora. Caso não traga nenhuma surpresa relevante, a tendência é de manutenção nos juros e o corte fica prorrogado do Federal Reserve para abril, ok? Além dos dados, o investidor acompanha a decisão da Suprema Corte, onde vai dizer se é legal as tarifas, né, que foram impostas pelos Estados Unidos. Um tema sensível para o mercado, para o comércio global, né, e pode agitar os mercados nessa sexta-feira caso tenha alguma decisão de surpresa, certo? No Brasil, o IPCA veio dentro do esperado, reforçando que o Copom deve cortar a Selic só em março deste ano, ok? Certo? Então, um dia decisivo para os juros, para o cenário internacional, para a questão de inflação e o comércio global. Fique atento, trader, com bastante oportunidades que nós vamos trazer aqui. Já peço para você, se você é novo aqui, se inscreve nesse canal, se já é inscrito, deixa aquele baita joinha que me ajuda bastante. Se quiser ajudar um pouquinho mais, pega o link do vídeo e compartilha com o seu amigo, ok? Não esquece de ativar o sininho para não perder absolutamente nada. Vamos então aos mercados aqui. O S&P 500, principal índice americano, subindo em leve queda hoje, 0,12, Dow Jones estável, 0,01 e Nasdaq 0,25, subindo em uma forte alta aqui, ok? O índice do medo segue estável em 1,42%, tranquilo, e o ouro subindo 0,5%, 0,47%. Então, a Wall Street se prepara para a decisão da Suprema Corte sobre as tarifas, ok? Meta, Facebook fecha uma série de acordos de energia nucleares para data centers de IA, inteligência artificial, ok? O petróleo registrou a maior alta, né, desde outubro do ano passado, com um aumento da tensão no Irã. Lembrando que ontem nós comentamos via gráficos as oportunidades no petróleo e já vamos iniciar aqui os gráficos também. Aproveitando, vamos dar uma olhadinha aqui no calendário econômico, nas principais notícias. Tivemos notícia na zona da Europa, né? As notícias importantes ao longo desta manhã, nós vamos ter aqui, vou ter que atualizar só o fuso horário aqui, ó, pessoal, para Brasil, ok? Aqui, ó, fuso horário para Brasil, calendário econômico, deixa eu atualizar aqui para vocês. Tá? A gente tem o payroll às 10h30 aqui, ó, pessoal, tá? Para hoje, sexta-feira, né, a notícia mais importante aqui é o relatório de emprego não agrícola, payroll de dezembro, tá? Tem taxa de desemprego também no mesmo horário às 10h30, ok? Então, neste horário, pessoal, tem uma bateria de notícias aqui, salários por ganhos médios, taxa de participação, taxa de desemprego, construções de casas novas, bastante notícias saindo às 10h30 de alto impacto e médio impacto. Com isso, a gente vai ter uma grande volatilidade dos mercados, então fique atento que vai ter oportunidades de você operar neste horário, ok? Lembrando que você vai poder comprar barato e vender caro, certo? Depois disso, às 12 horas, a gente tem as expectativas de inflação de Michigan, tá? Algumas notícias às 12 horas, tem alguns discursos de um dos membros do Federal Reserve, tem o Cascari dando seu discurso aqui às 12 horas também, médio impacto, tá? E depois, ao longo da tarde, a agenda segue um pouquinho mais vazia, só às 15 horas, contagem de sondas Buckers, tá? E depois, às 15h30, mais um discurso de Barkin, membro do Federal Reserve. E aí segue com o fechamento do mercado. Sexta-feira fecha às final da tarde e volta no domingo, ok? Certo, pessoal? Vamos aqui ao que importa aqui diretamente nos gráficos. Vamos dar uma olhadinha aqui, começando com o principal índice americano, que é o S&P 500, tá? Ele fez aqui aquele movimento de ontem que nós comentamos, um movimento mais de queda, né? Depois, ao longo aqui da noite de ontem para hoje, fez um choque aqui, que é uma mudança de caráter de estrutura do preço, ok? E aí fez essa mudança de reversão aqui para alta, né? Então, basicamente aqui, exatamente agora, está dando um cruzamento de compra aqui no S&P 500, principal índice americano, tá? Seguindo aqui no movimento mais altista para o dia de hoje, né? Lógico, né, pessoal, nós temos aqui o payroll às 10h30
E esse dado, né, pode mudar todas as expectativas, né? Então, assim, acho que fique atento porque o grau de imprevisibilidade da notícia é muito grande, né? Então, se for um payroll mais com resultado positivo, a gente pode sim ter uma bolsa mais positiva, né? O que eu quero dizer é que aqui no payroll, até aproveitando, o bom é ruim e ruim é bom. O que eu quero dizer é que se as vagas de emprego diminuírem e vierem bem fraca, pessoal, a bolsa vai disparar, porque daí reforça a tese de que precisa cortar juros. Se as criações de empregos vierem mais altas do que esperado, aí a bolsa vai vir para baixo e reforça a questão de não cortar juros e só cortar juros em abril, ok? Beleza? Então, já dando aqui um spoiler para vocês sobre as notícias do payroll às 10h30. Tá? No pregão asiático, a gente teve forte alta também no índice Nikkei e no HK50 da China também. E inclusive está dando cruzamento de compra aqui, reversão altista no HK50. Na Europa, o DAX da Alemanha seguiu em movimentação de alta, fazendo afunilamento aqui e tem espaço e condição para continuar este movimento aqui para cima, tá? Ok? Vamos aqui às oportunidades aqui. Hoje eu vou comentar um pouquinho sobre o petróleo. Ontem, pessoal, a gente comentou aqui, ó, desse rompimento aqui da neckline do petróleo. Quem aproveitou esta movimentação surfou esse grande movimento aqui no petróleo Brent quanto o WTI, tá? Eu comentei ao longo das últimas lives, inclusive ontem, foi essa questão aqui da movimentação altista do petróleo, da reversão que estava para vir, ok? Dominância do dólar agora, neste exato momento, a dominância do dólar segue mais forte, né? Dólar mais forte, desvalorização das outras moedas. Mas lembrando que se o payroll vier conforme os dados que eu expliquei para vocês, pode mudar a força do dólar, a dominância do dólar, né? Então, quero dizer o quê? Se vier fraco a criação de emprego, reforça a tese de que precisa cortar juros, a dominância do dólar, né, que é correlacionada, acaba perdendo força, né? E aí corta juros, o dólar perde força. Se não corta juros, o dólar retoma e continua forte, né? Então, se as criações de empregos vierem acima do esperado, vierem o país criando várias possibilidades de empregos, né? Aí faz com que a dominância do dólar continue forte, beleza? Já o ouro, vamos dar uma olhadinha no chá aqui, o ouro, né? O ouro, pessoal, ele fez aquelas duas movimentações mais tímidas ontem que nós comentamos aqui de baixa, né? Depois ele fez esse movimento de alta, ficou num zigue-zague aqui e aí depois caiu, testou aqui de novo a média de 200 períodos, né? Fez um fundo duplo, basicamente, né? Aqui com vários pavios aqui para enganar e rompeu a linha da neckline e aí fez uma movimentação mais altista. É o que está acontecendo agora, né? E aí, ó, ele vai dar um cruzamento já. A gente só precisa saber se esse cruzamento vai ser de compra ou de venda. Então espere a confirmação e aí você vai ter uma oportunidade de operar no Shao, no ouro. Tá? Bitcoin recuperou um pouquinho aquela movimentação de queda, né? Tentando aqui recuperar aqui, ficar se mantendo acima dos 90 mil. Tá? Chegou a fazer um teste ontem por aqui, nos 89.600 e recuperou e chegou até 91.600. Agora recuou um pouquinho e tem condição também, de repente, de fazer mais movimentações aqui para cima, ok? Beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui nos pares cambiais, por exemplo, Euro JPY. A gente percebe, pessoal, que o Euro JPY, a gente comentou também ontem esta movimentação de alta que ele poderia fazer. E fez muito bem quem aproveitou aqui a base de preço, suporte, né, e o rompimento, aproveitou esse lindo movimento de alta que teve, tá? Neste exato momento, fazendo um pullbackzinho aqui, né? E aí a gente pode ainda ter continuidade no preço, tá? Ok? Vamos dar uma olhadinha aqui nos outros pares aqui, como, por exemplo, aqui, ó, ontem também comentei do dólar e ien. Quem aproveitou o SDJPY, que seria o dólar e ien, aproveitou uma forte alta aqui também, tá? Dólar e ien fazendo este padrão aqui bonitão, né? E na madrugada de ontem para hoje fez um lindo movimento altista, tá? Quem pegou aproveitou esse movimento que a gente comentou aqui da possível alta do SDJPY, beleza? EURUSD, vamos comentar aqui EURUSD. EURUSD está em mais movimentação de queda mesmo, né? Canalzinho de baixa, né? Dólar mais forte, então acaba caindo e tem um pouquinho mais de espaço, pessoal, para o SDJPY cair um pouquinho mais, tá? Ok? Tá? Pelo menos testar aqui o 1.16 e 275, tá? Uma grande probabilidade aqui, beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui no dólar canadense mais lateral, pouca movimentação. Tem espaço, pessoal, de repente fazer um pullback aqui, né? Tá?
USD CAD, beleza? GBP USD. GBP USD buscando tentar fazer uma reversão, tá? Estabilizando por aqui, caso a gente tenha notícias do payroll. E aí, como eu estava explicando para vocês, se a criação de empregos vierem muito abaixo do esperado, vai tirar a valorização da força do dólar, né? E aí acaba com que essas moedas aqui acabam enfraquecendo, né? No caso, o dólar enfraquecendo e essas moedas fortalecendo. Por exemplo, o GBP acaba, o padrão, né? Em situações assim, pessoal, ele acaba fazendo com que ele movimente forte para cima, né? Porque daí ele valoriza frente ao par do dólar, ok? GBP USD. Também outra oportunidade aí, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui em outro ativo. AUD USD, Austrália, dólar canadense versus dólar americano. Austrália, movimentação de queda e tem chance aqui de continuidade também de mais quedas aqui, tá? AUD USD, para quem gosta de operar na venda também, beleza? AUD CAD, olha, fazendo afunilamento aqui, ó, de uma cunha descendente, tá? Cenário aqui muito bom para uma possível reversão, ok? Também no AUD CAD, tá? Dólar australiano com dólar canadense. Beleza, pessoal? Então, bastante oportunidades aqui nos ativos. Comentando aqui um pouquinho sobre no Brasil, o dólar brasileiro aqui, ó, versus real, né? Fazendo um cenário mais lateral. Tem chance aqui, pessoal, de hoje fazer um movimento mais altista aqui no mini dólar, tá? Já aqui o mini índice, o que pode acontecer com o mini índice, tá? Mini índice aberto, possível correção aqui altista também, tá? E aproveitar um pouco este movimento, beleza? Então, algumas dicas e algumas oportunidades aí para esta sexta-feira. Tome cuidado, tem payroll, mas vai deixar bastante oportunidades no dia de hoje. Tem a decisão da Suprema Corte também americana, então fique atento e já peço para você, se é novo aqui, se inscreve no canal, se já é inscrito, deixa aquele baita joia que me ajuda bastante e não esquece de ativar o sininho para ser avisado. Segunda-feira tem mais programa aqui do Gol do Dia. Um grande abraço, um bom final de semana, juízo, bons trades e te vejo na próxima semana. Certo? Chega por hoje!